E agora a gente muda de assunto para outro tema bastante técnico também. E ainda nesse tema de tributos. Na reforma tributária, a regulamentação da reforma tributária foi sancionada hoje pelo presidente Lula. E a gente vai conversar sobre isso com Rafael Felite, nosso repórter, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Felite. Explica pra gente como foi feita essa sanção, foi feita com vetos. Queria que você falasse também, por mais difícil que seja, porque é um tema muito carregado, cheio de detalhes técnicos, mas queria que você também fizesse um resumo dos pontos principais dessa reforma tributária que chega agora e também dizer como é que ela vai ser implementada, como é esse prazo. Oi, Lara, boa tarde a você para quem nos acompanha no Poder Expresso. O presidente Lula sancionou hoje um projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária aprovada no final de 2023, a regulamentação dela aprovada no final do ano passado e hoje a sanção, a consumação dessa regulamentação para que essas propostas passem a valer. Respondendo primeiro a última pergunta que você me fez, como ela passa a valer, quando ela passa a valer. Como até alguns dos políticos que discursaram no evento hoje no Palácio do Planalto, tivemos discursos do presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, tivemos também alguns parlamentares envolvidos, né, nas discussões, nas relatorias dessa reforma tributária, como o relator no Senado, o senador Eduardo Braga, o deputado federal Reginaldo Lopes, que comandou um grupo de trabalho na Câmara sobre a reforma tributária, enfim. Mas ela passa a valer, Lara, a partir de 2026, mas de uma forma gradual, né? De uma forma que ela vai mais. Como teste, ela vai passar a valer em 2026 e ela passa a valer 100% em 2033, né? Tem uma regra de transição que ela vai passando a valer pouco a pouco, primeiro em testes, né, em 2026, e aos poucos ela vai sendo implementada, né? Então, e ela traz uma série de novidades. Assim, em linhas gerais, para a gente falar de uma forma mais simples, ela transforma o imposto sobre o consumo e serviços que hoje é cobrado da população, é cobrado de todos nós, que hoje são 5 impostos, que é o ICMS, que é o cobrado pelos estados, ali principalmente, enfim, o ISS, o IPI, o PIS e o COFINS. Esses 5 impostos vão virar um imposto por valor agregado, dividindo em dois, né? Que na verdade esse único imposto são dois. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, né? Que é a Contribuição Social sobre Bens e Serviços. E ali, um deles aí vai ser dividido entre dois, né? Que vai ser o valor que vai para os municípios, para um fundo dos municípios, e outro será para os estados, né? Porque tem essa divisão. Hoje isso já é bem dividido ali dentro do ICMS, enfim. Mas esse objetivo é para que simplifique o modelo tributário brasileiro. O relator no Senado, Eduardo Braga, falou hoje no discurso, ele falou também ao longo dessa tramitação que o atual regime tributário brasileiro é um manicômio tributário, né? Palavras do senador Eduardo Braga. Então, e tanto os senadores, os deputados, e alguns especialistas e integrantes do governo federal, do Ministério da Fazenda, enfim, que trabalharam dentro dessa proposta, falam que ela serve para que essa simplificação que ela pretende trazer para o setor tributário brasileiro vai ajudar a trazer mais investimentos, mais empregos. Muito é comentado de que quando alguma empresa às vezes quer vir para o Brasil, perde-se muito tempo para entender o sistema tributário brasileiro, que é um dos mais complexos do mundo. Então, eles entendem que essa lei vai trazer aí mais simplificação para esse sistema tributário também e vai trazer também benefícios à população. Existe uma discussão ali em torno de se ela vai aumentar a alíquota geral, se não vai, se esse aumento seria de em torno de 1,5%. No entanto, isso no começo, né, mas que em 2032, 2033 ele ia começar a voltar para 26,5%. Só que as pessoas que defendem essa proposta e eu que tá falam que os benefícios vão ser positivos, principalmente por conta de outro ponto que foi muito falado nessa regulamentação, talvez o ponto mais importante, que é a isenção dos alimentos que estão na cesta básica. Durante o processo teve muita discussão se a carne vermelha, por exemplo, ia ser incluída, ela está incluída dentro desse rol que foi selecionado para a cesta básica. Então, para a gente, enfim, citar por alto, né,
carne vermelha, carne suína, frango, peixes, alguns tipos de queijo, leite, arroz, feijão, mandioca, enfim, uma série de alimentos vão ter o imposto sobre eles zerados, né? Então a tendência é que esses alimentos fiquem mais baratos, né? Claro que uma série de outras intempéries influenciam no preço dos alimentos, né? A gente tem passado por isso, né? Todo brasileiro tem passado por isso, principalmente por conta das enchentes no Rio Grande do Sul e a seca no Centro-Oeste. Isso acabou causando aí muitos problemas ali tanto para o setor pecuário, para o setor agrícola. Os preços dos alimentos acabaram subindo bastante ao longo desse ano de 2024. E ao zerar a alíquota da cesta básica, a tendência é que esses alimentos, que mesmo quando aconteçam essas coisas, que os preços segurem um pouco por não ter esse imposto incidindo. Outro ponto importante é o cashback, que ele vai ser mais o cashback do consumo, né? Porque assim, a maioria dos trabalhadores que pagam, ou alguns trabalhadores que pagam imposto de renda, eles acabam recebendo algum valor de volta, né? Por conta dessa contribuição. Então a Receita muitas vezes devolve, né? Faz uma restituição, que é o termo correto, para esse trabalhador. Já o trabalhador que é isento do pagamento do imposto de renda, ele geralmente não tem esse valor de volta, mas ele também paga imposto sobre serviços. Então o cashback vai ser voltado para as pessoas que estão dentro do cadastro único, que é o cadastro do governo, que geralmente é usado para levantar as pessoas que têm direito a ter algum benefício social, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, enfim, e outros benefícios, por exemplo. Então, esse cashback, as pessoas vão ter um valor de volta do que ela pagou por imposto, coisa que não existe hoje. Então, essas são algumas das medidas que vão ser implementadas. Como você falou, é um projeto muito técnico, uma lei muito técnica, mas a gente consegue trazer em linhas gerais algumas dessas medidas que vão ser implementadas a partir de 2026 e passar a valer integralmente no começo do ano de 2033, Lara. Agora, Felipe, vamos falar sobre o evento em si, da sanção, né? Como é que foi esse discurso do presidente Lula? Então, Lara, o discurso do presidente Lula sobre o projeto foi de enaltecer o governo, enaltecer também o Congresso, né, os parlamentares, tanto integrantes do governo, do PT, ali da base, como outros, né? Ele fez muitos elogios ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também retribuiu. Na verdade, o Pacheco também, ele discursou primeiro, também fez muitos elogios ao presidente Lula. É curioso a gente ver esse movimento, só um parênteses aqui abrindo, porque ele é um dos nomes cogitados numa possível reforma ministerial, assumir algum ministério dentro do governo. A gente já viu um movimento ainda mais próximo, né? Eles que sempre tiveram uma boa relação. Mas voltando ali ao ponto principal, sobre a reforma tributária, o Lula disse que fez ali alguns comentários a respeito de muita gente falar que o governo não ia conseguir aprovar, porque o governo tem minoria, né? O PT tem ali mais ou menos 70 deputados na Câmara, e que por isso seria praticamente impossível aprovar a reforma tributária. O Lula chegou a falar que quem entende de história e de política sabe que a magnitude do que foi aprovado, palavras dele, em uma democracia era algo impossível, né? E que era impossível se tornou possível a partir dessa sanção feita hoje, né? Ele falou que leis complexas, com muito debate, assim, são geralmente mais fáceis de aprovar em governos autoritários, em ditaduras, mas que o Brasil deu um recado de que a democracia consegue, sim, resolver essas questões no diálogo mesmo, o governo tendo minoria no Congresso Nacional. Então ele falou bastante disso, agradeceu aos parlamentares que participaram de toda essa tramitação, também aos integrantes da área técnica da equipe econômica do governo federal, agradeceu muito ao ministro Fernando Haddad e também falou sobre o tema que você vinha falando, né, que também o Guilherme Resch, o nosso repórter aqui, também estava falando antes, né, no assunto anterior, também o especialista falando sobre a questão do Pix, né? Ele não falou diretamente sobre o Pix, mas ele falou sobre fake news e, assim, enfim, né? Para quem está acompanhando o noticiário, entendeu qual foi o recado dele. Ele falou que o governo não deve ter medo de enfrentar as fake news, que não deve ter medo de enfrentar mentiras, porque se o governo perder esse debate a respeito da desinformação, o fascismo, o nazismo vão acabar voltando a crescer. Palavras também do presidente Lula, né? A gente não tem discurso dele aqui, porque quando o programa estava ainda começando, o presidente Lula ainda estava encerrando o discurso dele. Então, ele fez ali duras críticas a essa questão
desinformação e disse que o governo não deve ter medo de encarar esse debate, embora ele tenha recuado com relação a esse último caso do Pix, né? Então, aqui para deixar mais esses detalhes ali do discurso do presidente Lula a respeito ali dessas fake news, né? Do que o governo também vem defendendo e sobre a reforma tributária, ele também disse que é um indicativo de que o Brasil quer ser um país grande e um país competitivo, Lara. Felipe, muito obrigada pela participação aqui no programa e até a próxima. Valeu, eu que agradeço, um abraço também para quem nos acompanha. Tchau, tchau.